Era madrugada quando o vento gelado atravessou a pequena cidade de Monte Azul, carregando consigo um silêncio pesado, como se o mundo inteiro estivesse prendendo a respiração. Nas ruas estreitas e quase desertas, a névoa parecia engolir as calçadas, escondendo qualquer sinal de movimento humano. Era o tipo de noite em que ninguém deveria estar do lado de fora, mas alguém estava. Alguém caminhava apressado, segurando nos braços um embrulho que tremia, não apenas pelo frio, mas pelo medo do desconhecido. O homem, com o rosto parcialmente coberto por um casaco velho e surrado, andava como se fugisse da própria consciência. Seus passos eram irregulares, e o som dos sapatos batendo contra o chão molhado ecoava pela rua silenciosa, misturando-se ao choro fraco e abafado que vinha do pacote em seus braços. Ele olhava para os lados como quem teme ser visto, mas no fundo ele temia outra coisa. Temia olhar para baixo e encarar o pequeno rosto frágil daquele bebê que carregava. O orfanato surgia ao final da rua, uma construção simples, com portas de madeira antiga, janelas pequenas e um jardim descuidado iluminado apenas por um lampião enferrujado. Na placa acima da porta, lia-se Lar Esperança Nova. Era um nome bonito, capaz de aquecer corações, mas naquela noite parecia apenas um símbolo distante de tudo o que estava prestes a acontecer. O bebê chorava baixinho, um choro cansado, como se lhe faltassem forças até para pedir ajuda. Seu rosto avermelhado denunciava febre, e havia manchas arroxeadas em seus braços, sinais silenciosos de uma doença que avançava rápido demais. O homem apertou o passo, mas suas mãos tremiam tanto que por pouco não deixou o pequeno cair. Ele sussurrou com a voz embargada: "Me perdoa, eu não tenho escolha." Era mentira. Ele tinha escolha, mas tinha medo. Medo do futuro, medo da responsabilidade, medo das consequências. Mais fácil largar nos braços de desconhecidos do que enfrentar o peso de criar uma criança doente. Mais fácil desaparecer do que admitir que falhou como pai, antes mesmo de tentar. Ele chegou à porta do orfanato e olhou ao redor pela última vez. O silêncio da madrugada parecia julgá-lo. Ele engoliu seco, sentiu o coração disparar, e então colocou o bebê, ainda enrolado no cobertor surrado, bem diante da porta. Nesse instante, o choro ficou mais alto, mais desesperado, como se a criança, mesmo sem saber falar, tentasse implorar: "Não me deixa." Mas o homem já havia se virado. Deu 2 passos. Parou. Olhou por cima do ombro. O bebê ergueu os bracinhos inutilmente, como se buscasse um último toque. O homem fechou os olhos, respirou fundo e correu, desaparecendo na névoa antes que tivesse coragem de olhar de novo. Alguns segundos de silêncio passaram, até que a porta se abriu. Elaine, a diretora do orfanato, apareceu. Tinha o rosto cansado, o cabelo preso em um coque desalinhado e os olhos marcados por noites mal dormidas. Trabalhava ali há mais de 20 anos e achava que já tinha visto de tudo, mas nunca se acostumava à cena de um bebê deixado na porta. Nunca. Quando viu o pequeno embrulho, soltou um suspiro dolorido. Não, outra vez não. Ela se ajoelhou, ergueu o bebê com delicadeza e colocou a mão na testa dele. Quente, muito quente, febre alta. "Meu Deus, você está queimando", murmurou, apertando-o contra o peito. A criança chorou mais forte, instintivamente buscando proteção. Elaine envolveu-o com o próprio casaco e entrou rapidamente, correndo para a enfermaria improvisada do orfanato. Chamou por Ana, a auxiliar, que dormia em uma poltrona desgastada. "Temos um bebê novo", disse Elaine, a voz trêmula. Ana arregalou os olhos. Agora? Quem deixaria um bebê doente assim, no frio? Pensar na resposta doía mais do que perguntar. Enquanto elas tentavam baixar a febre do pequeno, dando banho morno e aplicando compressas, Elaine percebeu uma pequena folha amassada dentro do cobertor. Era uma carta, mal escrita, com caligrafia apressada. "Não posso cuidar dele. Ele nasceu doente. Não tenho condições, cuidem por mim." Nenhum nome, nenhuma explicação, nenhum pingo de humanidade. Elaine sentiu uma mistura de raiva e tristeza. Não por causa da criança. Ela já amava o bebê sem nem saber quem ele era, mas porque conhecia aquele padrão. Pais que desistiam antes de tentar. Pais que viam o diagnóstico e pensavam apenas no peso, nunca no valor daquela vida. O bebê finalmente parou de chorar, exausto, respirando rápido.
Seus olhos pequenos e brilhantes abriram por um instante, e mesmo fraco, ele se fixou no rosto de Elaine. Era como se pedisse: "Você vai ficar?" Ela sorriu, um sorriso que carregava mais promessas do que palavras. "Eu vou ficar, eu prometo." Ela deu ao bebê um nome, como fazia com todas as crianças abandonadas sem identificação. "A partir de hoje, você será Daniel." O nome parecia grande demais para aquele corpinho frágil, mas também parecia carregar esperança. Daniel, Deus é meu juiz. Talvez um dia ele entenderia que, mesmo rejeitado por quem lhe deu a vida, ainda havia quem estivesse disposto a lutar por ele. Durante os dias seguintes, Daniel lutou contra a febre. Algumas noites foram tensas. Ele chorava, tremia, às vezes quase não tinha força para reagir. Mas Elaine estava sempre lá. Às 3 da manhã, às 5 da tarde, à meia-noite, ela segurava sua mãozinha, embalava, orava baixinho. E então, uma madrugada, Daniel abriu os olhos e sorriu pela primeira vez. Não era um sorriso exatamente. Era um movimento tímido dos lábios, mas para Elaine parecia o nascer do sol. "Você é forte", ela sussurrou, "mais forte do que imagina." Mas o destino ainda tinha planos maiores e mais dolorosos para aquela história. Porque enquanto Daniel recebia os primeiros cuidados no orfanato, algo completamente inesperado acontecia quilômetros dali. Um advogado renomado atravessava a cidade em direção ao orfanato com uma pasta marrom de couro nas mãos. Ele estava nervoso, inquieto e ansioso. No documento dentro da pasta havia uma assinatura que mudaria para sempre a vida de Daniel e de todos no orfanato. Uma assinatura que escondia um segredo profundo, um segredo de família, um segredo que iria revelar que aquele bebê, abandonado como se fosse peso, era, na verdade, herdeiro de algo que nenhum deles poderia imaginar. Quando o advogado finalmente chegou ao orfanato, respirou fundo antes de tocar a campainha. Era o momento que viraria o jogo. As primeiras semanas após a chegada de Daniel foram marcadas por tensão, incerteza e esperança. O bebê lutava diariamente contra crises de febre, tosses constantes e pequenos episódios de falta de ar que deixavam todos no orfanato em alerta. Para um recém-nascido tão frágil, qualquer descuido podia ser fatal. Elaine, que já cuidara de dezenas de crianças abandonadas, nunca se apegara tão rápido a um bebê. Mas Daniel tinha algo diferente. Havia uma pureza no olhar dele, mesmo tão pequenino, uma espécie de força silenciosa que parecia pedir ao mundo mais uma chance. E essa chance estava prestes a chegar, mas não da forma como Elaine imaginava. Na terceira semana, enquanto cuidava de Daniel na sala iluminada por um abajur antigo, a campainha do orfanato tocou. Não era comum receber visitas tão tarde, e muito menos durante a semana. Elaine, com o bebê ainda no colo, sentiu um arrepio percorrer a espinha. Abriu a porta. Um homem de terno escuro e expressão séria estava ali, segurando uma pasta de couro. Parecia deslocado naquele ambiente simples, quase frágil diante da sua formalidade. "Boa noite", disse ele, limpando a garganta. "Sou o advogado Henrique Vasconcelos. Preciso falar com a diretora responsável." "Eu mesma", respondeu Elaine desconfiada. "Aconteceu algo?" "Aconteceu algo muito sério", disse ele, encarando Daniel nos braços dela. "Algo referente a esta criança." O coração de Elaine acelerou. "Entre", disse ela, abrindo a porta sem pensar duas vezes. Henrique entrou, observando o interior simples do orfanato, cheio de brinquedos usados, paredes com pinturas feitas por crianças e o cheiro de leite morno misturado com produtos de limpeza. "Este bebê se chama?", perguntou ele. "Daniel", respondeu Elaine, sentindo o peso da pergunta. "Foi o nome que dei quando chegou." O advogado assentiu. "E ele chegou há pouco mais de 3 semanas. Abandonado na porta, doente." Henrique respirou fundo, como se já esperasse por aquela resposta. "Diretora, eu venho aqui em nome de uma pessoa muito importante. Uma pessoa que pode mudar completamente o destino dessa criança." Elaine franziu a testa. "Que pessoa?" Henrique colocou a pasta sobre a mesa, abriu-a cuidadosamente e tirou um envelope elegante, selado com cera vermelha. "Antes de abrir, preciso explicar. Faz 3 dias que um homem muito rico e influente da cidade faleceu. Seu nome era Dr. Augusto Albuquerque, fundador de uma das maiores empresas farmacêuticas do país." Elaine, apesar de surpresa,
manteve a compostura. E o que isso tem a ver com Daniel? Henrique inspirou fundo. Tudo. Ele abriu o envelope, tirou uma carta com uma assinatura firme e desenhou-a pela mesa. Elaine pegou a carta e começou a ler. A cada linha, os olhos dela se arregalavam mais. Daniel era neto do Dr. Augusto. O bebê abandonado era herdeiro direto de uma das maiores fortunas da região. Mas a história não parava aí. A carta explicava que o Dr. Augusto havia descoberto, semanas antes de morrer, que tinha um neto nascido de um relacionamento conturbado entre seu filho, o mesmo que, agora se sabia, abandonara a criança no orfanato, e uma jovem que falecera no parto. O filho do Dr. Augusto, tomado pelo desespero, medo e covardia, jamais contou ao pai sobre o bebê, mas alguém da família soube, e contou. Quando o Dr. Augusto descobriu a verdade, ficou arrasado. Sabia que o filho não tinha condições emocionais de criar o bebê. Sabia também que a criança nascera com problemas de saúde graves, aparentemente herdados de uma condição genética rara. Movido pela culpa, pela tristeza e pela vontade de reparar os erros do filho, o Dr. Augusto tomou uma decisão radical: adotar legalmente o bebê e colocá-lo como único herdeiro de sua fortuna pessoal. Ele assinou os documentos dias antes de falecer. Henrique continuou a explicação, enquanto Elaine tentava absorver tudo. Diretora, o Dr. Augusto deixou como condição que o bebê fosse encontrado e cuidado. Ele não sabia onde o filho havia deixado a criança, mas esperava que estivesse em algum orfanato ou hospital. Meu trabalho era procurá-lo e levá-lo para ser cuidado como ele merece. Elaine levou a mão à boca, chocada. Então, Daniel é o único herdeiro? Sim. Ele herdou uma fortuna inimaginável. E mais, o Dr. Augusto deixou em testamento que o bebê deveria receber cuidados especiais, acompanhamento médico completo e ter todas as necessidades atendidas. Ela olha para o bebê em seu colo, tão pequeno, tão frágil, tão inocente. Uma mistura de alívio e medo tomou conta dela. Mas ele está muito doente, disse Elaine com a voz embargada. Precisa de ajuda urgente e nós fazemos o que podemos, mas não temos recursos para tratamentos complexos. Por isso estou aqui, respondeu Henrique. O testamento determina que Daniel seja levado imediatamente à mansão Albuquerque, onde receberá cuidados médicos de excelência. Há uma equipe inteira esperando por ele, inclusive especialistas que já conheciam a condição genética da família. Elaine, que sempre colocou o bem das crianças acima de tudo, sabia que não podia negar algo assim, mas o coração dela apertou. Em 3 semanas, ela havia criado laços profundos com Daniel. Cada noite em claro, cada febre, cada respiração cansada, tudo isso a conectou ao bebê de uma forma que ela nunca imaginou. Ele terá tudo o que precisa, disse Henrique com gentileza. E mais, o testamento também fala sobre você. Elaine arregalou os olhos. Sobre mim? Henrique abriu outra página do documento. Aí a criança for encontrada em um orfanato e sob cuidados de uma diretora responsável, compassiva e dedicada, desejo que ela se torne parte ativa da vida de meu neto, caso demonstre interesse e afeto por ele, leu o advogado. Em outras palavras, se você quiser, pode continuar presente na vida de Daniel. Na verdade, ele desejava que isso acontecesse. Elaine pressionou o bebê contra o peito. Lágrimas silenciosas começaram a escorrer. Eu quero estar na vida dele. É claro que quero. Henrique sorriu pela primeira vez desde que chegou, mas nem tudo eram boas notícias. Há um problema, disse ele, ficando sério de novo. O pai biológico de Daniel descobriu que o Dr. Augusto faleceu, e ele sabe que o bebê se tornou herdeiro. Ele pode tentar recuperá-lo, ou pior, tentar impugnar o testamento. E não podemos permitir isso. Meu Deus, sussurrou Elaine. Precisamos agir rápido, continuou Henrique. O bebê precisa ser transferido hoje para receber cuidados médicos. Mas precisamos garantir que o pai biológico não se aproxime dele. Elaine sentiu um nó se formar no estômago. O homem que abandonou Daniel estava de volta. Não por amor, mas por interesse. Ela olhou para o bebê, dormindo com a respiração fraca, e sussurrou. Eu não vou deixar que ninguém machuque você de novo. Henrique fechou a pasta. Então precisamos sair ainda esta noite. Elaine embalou Daniel nos braços com extremo cuidado, sentindo o coração acelerar. Cada passo até o carro parecia pesar toneladas.
Ana, os outros cuidadores, todos se reuniram na porta do orfanato, emocionados. Cuida dele, Elaine, disse Ana, enxugando as lágrimas. Ele é um anjo, você sabe disso. Elaine entrou no carro com o bebê nos braços. Henrique sentou-se ao lado dela, ligou o cinto e disse: a partir de agora, a vida dele e a sua nunca mais será a mesma. O carro arrancou, deixando para trás o pequeno orfanato que havia sido o primeiro lar de Daniel. A cidade, silenciosa sob a luz fraca dos postes, parecia observar aquela partida com respeito. Daniel dormia tranquilo, alheio ao fato de que estava prestes a entrar em um mundo completamente diferente, um mundo de riqueza, de segredos familiares e de disputas perigosas. E Elaine sabia no fundo da alma que não seria fácil. Quando chegaram ao alto da colina, onde a mansão Albuquerque se erguia imponente contra o céu noturno, ela sentiu algo profundo, como se a história estivesse apenas começando, porque a partir dali, Daniel deixaria de ser apenas um bebê abandonado. Ele se tornaria a peça central de um destino poderoso, e também a chave que revelaria segredos sombrios sobre o pai que o abandonou e sobre a família que ele nunca conheceu. A mansão Albuquerque parecia um universo distante do mundo humilde do orfanato. Vista do portão principal, ela se erguia majestosamente como um castelo moderno, iluminada pela luz suave dos postes de ferro que ladeavam a entrada. A fachada de pedra clara, as janelas enormes e o jardim impecavelmente cuidado contrastavam com o bebê frágil que dormia no colo de Elaine, alheio a toda a grandiosidade ao seu redor. Henrique guiou o carro pela longa estrada até o pátio principal. Assim que pararam, 2 médicos e uma enfermeira correram ao encontro deles. "Ele está estável?" perguntou um dos médicos, ajustando os óculos. "Sim, mas precisa de atenção imediata", disse Elaine, entregando Daniel com relutância. A enfermeira o acolheu com gentileza e desapareceu por um corredor lateral. Elaine sentiu o peito apertar. Pela primeira vez, desde que o encontrara na porta do orfanato, ela não estava segurando Daniel. A sensação de vazio foi tão intensa que ela precisou respirar fundo para não desmoronar. Henrique percebeu. "Ele vai ficar bem. Eles são os melhores", disse, tentando transmitir calma. "Vamos, preciso te mostrar algo importante." Eles caminharam até o interior da mansão. O hall de entrada era tão grande que poderia abrigar metade das crianças do orfanato. No centro, uma enorme pintura do Dr. Augusto dominava a sala com um olhar severo, porém sábio. "Este homem", disse Elaine em voz baixa. "Ele realmente se importava, não?" Henrique assentiu. "Mais do que imaginava. Há coisas que você ainda precisa saber." Ele a conduziu até um escritório decorado com estantes repletas de livros, pastas e documentos. Uma lareira apagada dava ao ambiente um toque melancólico. Henrique abriu uma gaveta e retirou um envelope diferente dos outros. Era maior, pesado e selado, com o mesmo lacre de cera vermelha que ela havia visto antes. Antes de morrer, o Dr. Augusto escreveu uma carta destinada à pessoa que estivesse cuidando de Daniel no momento em que ele fosse encontrado. Henrique colocou o envelope nas mãos de Elaine. "Essa pessoa é você." Elaine sentiu um nó subir pela garganta. Com mãos trêmulas abriu o selo. A caligrafia era impecável, firme, transmitindo uma autoridade paternal. "A pessoa que o destino colocou ao lado de meu neto, antes mesmo que eu soubesse seu nome", começava a carta. Elaine respirou fundo e continuou lendo em silêncio. A carta explicava detalhes que ela jamais imaginou. O arrependimento profundo do Dr. Augusto por não ter sido um pai presente para o filho e por ter criado um homem inseguro, emocionalmente instável e incapaz de assumir responsabilidades. O mesmo homem que abandonara Daniel. "Não sei que tipo de coração encontrará meu neto, se será acolhido, amado, cuidado, mas sei que, ao encontrá-lo, você terá sido escolhida pelo destino. Por isso deixo por vontade própria o poder de decidir por ele, até que tenha força para escolher por si mesmo." Quando terminou de ler, havia lágrimas escorrendo dos olhos de Elaine. Henrique se aproximou, respeitoso. Ele sabia que Daniel precisaria de alguém como você, Elaine. Alguém que não olhasse para ele como um peso, mas como um milagre. Elaine apertou a carta contra o peito, emocionada. Mas o momento de paz durou pouco. Um dos seguranças entrou abruptamente no escritório. "Senhor Henrique, temos um problema." Henrique se virou imediatamente. "O que houve?"
O segurança hesitou. Um homem está tentando entrar na propriedade. Diz ser o pai da criança. O ar saiu dos pulmões de Elaine como se tivesse levado um soco. Ele veio atrás de Daniel? Perguntou exasperada. Henrique fechou a expressão. Claro que veio. Agora que sabe da herança, vai tentar retomar o controle, mesmo que isso signifique prejudicar o filho. Elaine sentiu uma mistura de revolta e medo. Ele não pode chegar perto de Daniel, disse firmemente. Não depois do que fez. Henrique caminhou até a porta. A mansão está protegida. Segurança reforçada. Ele não tem poder legal nenhum sobre o bebê. Não enquanto estivermos aqui, garantiu. Mas precisamos agir com cuidado. Esse homem já provou que é imprevisível. Elaine ficou alguns instantes parada, respirando fundo, tentando absorver a gravidade da situação. O pai biológico estava ali. O homem que havia abandonado Daniel no frio. O homem que deixara o bebê doente à própria sorte. E agora queria recuperá-lo. Não por amor, mas por dinheiro. Elaine sentia o coração queimar. Eu quero vê-lo, disse ela de repente. Henrique arregalou os olhos. Não acho uma boa ideia. Esse homem... Eu preciso olhar nos olhos dele. Preciso entender o que ele quer. E deixá-lo saber que Daniel não está mais sozinho. Contra relutância, Henrique autorizou. Eles se dirigiram para o portão principal. O homem estava do lado de fora, batendo no portão com desespero. Mas havia algo errado ali. Ele não parecia apenas zangado. Parecia desesperado, perdido, pálido, decadente. Quando viu Elaine e Henrique se aproximando, ficou imóvel por um momento. Depois, ergueu a mão trêmula. Eu preciso do meu filho, disse ele com a voz embargada. Elaine cruzou os braços, mantendo distância. Você o abandonou, disse ela sem rodeios. Deixou um bebê doente na porta de um orfanato como se fosse lixo. Não tem o direito de aparecer aqui pedindo algo. O homem passou a mão pelos cabelos sujos e balançou a cabeça. Eu não tive escolha. Eu estava desesperado. Não tinha dinheiro. Não tinha ninguém. Não sabia como cuidar dele. Henrique deu um passo à frente. E agora sabe? O homem gaguejou. Eu descobri sobre a herança. Ele é meu filho. Tenho o direito de criá-lo. Elaine sentiu o corpo tremer de indignação. Direito? Sussurrou, com os olhos cheios de lágrimas de raiva. Você perdeu qualquer direito quando abandonou aquele bebê como se não valesse nada. O homem fechou os olhos, respirou fundo. Parecia estar travando uma guerra interna. Eu me arrependo, tá? Disse com a voz falhando. Eu me arrependo de tudo. Ele caiu de joelhos. Eu só não quero morrer pobre e esquecido. O silêncio foi sepulcral. Ali estava a verdade. Não era amor. Não era arrependimento. Era medo. Medo da pobreza. Medo de ser ninguém. Medo de perder a oportunidade que caiu do céu. Aquela criança que ele não quis agora valia milhões. Elaine sentiu nojo. Você não se importa com ele, disse firme. Nunca se importou. O homem olhou para ela, olhos vermelhos e vazios. Eu só quero o que é meu. Henrique ergueu a mão sinalizando aos seguranças. Ele não vai entrar. Caiam-no daqui. O pai biológico foi retirado, gritando, xingando, dizendo que voltaria, que lutaria na justiça, que faria o que fosse preciso. E talvez fizesse mesmo. Mas Elaine tinha uma certeza. Daniel estava protegido, pelo menos por enquanto. Naquela noite, Elaine mal conseguiu dormir. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto do pai biológico. Sentia o peso da responsabilidade crescendo e pensava em Daniel, sozinho na ala médica sem entender nada do que acontecia. Ao amanhecer, ela foi até o quarto onde o bebê estava sendo tratado. Encontrou-o respirando melhor, com a pele menos quente, com as bochechas coradas. A enfermeira sorriu. Ele está reagindo. Esse pequeno é um guerreiro. Elaine segurou a mãozinha dele. Daniel abriu os olhos e a reconheceu imediatamente. Mesmo fraco, esboçou um soninho tranquilo. Eu estou aqui, sussurrou ela. Não vou te deixar. Nunca mais. O médico-chefe se aproximou segurando uma prancheta. Diretora Elaine, preciso falar com você sobre a condição dele. Elaine sentiu o coração acelerar. O que ele tem? Uma síndrome genética rara que afeta o sistema imunológico. Não é fatal, mas exige tratamentos contínuos. Com os recursos certos, ele pode ter uma vida longa e saudável. Sem eles, ele fez uma pausa. Seria muito difícil.
Uma onda de alívio e medo a invadiu ao mesmo tempo. Daniel poderia viver, mas precisava de cuidados constantes. Henrique entrou na sala no exato momento. E ele vai ter, afirmou com firmeza. Pelo testamento, todos os custos serão cobertos. Elaine sorriu, sentindo as lágrimas escorrerem. Mas então o médico acrescentou algo inesperado. A outra coisa, Daniel é muito sensível ao ambiente. Ele precisa de estabilidade emocional. Bebês sentem mais do que falam. Ele precisa de alguém que seja referência constante. Os olhos de Elaine encontraram os de Daniel. E naquele instante ela soube. Não era apenas destino o fato de ela estar ali. Era propósito. Mas o mundo ao redor não estava pronto para facilitar. Henrique entrou com o celular na mão, rosto tenso. O pai biológico acabou de entrar com uma petição de emergência na justiça, disse ele. Ele quer a guarda de Daniel. E mais, quer anular o testamento. O chão pareceu sumir. Ele não pode, gritou Elaine. Pode tentar, respondeu Henrique. E ele vai. Portanto, prepare-se. A maior batalha da vida de Daniel está prestes a começar. A notícia da tentativa do pai biológico de recuperar a guarda de Daniel caiu sobre Elaine como uma tempestade inesperada. Ela sabia que aquele homem era perigoso emocionalmente, não pelo que poderia fazer fisicamente, mas pelo caos que trazia consigo. Era um ser tomado por vícios, arrependimentos tardios e, principalmente, ambição cega. E agora estava disposto a ir até as últimas consequências para conseguir algo que nunca fez questão de ter, o próprio filho. Henrique, sempre tão firme, passou a madrugada inteira fazendo ligações, organizando documentos, acionando contatos influentes e reunindo provas que mostrassem que o pai biológico havia abandonado o bebê deliberadamente. No entanto, a lei nem sempre enxergava o coração. Era guiada por papéis, assinaturas e argumentos, e isso significava que a luta seria dura. Na manhã seguinte, Elaine acordou antes do sol nascer. A mansão Albuquerque estava silenciosa, exceto pelo leve som de passos dos enfermeiros que checavam Daniel de tempos em tempos. Ela entrou no quarto devagar, como se estivesse entrando em um santuário. Daniel dormia tranquilamente. A respiração estava mais forte, não tão ofegante quanto nas primeiras semanas. Um pequeno urso de pelúcia repousava ao lado dele, presente de um dos cuidadores. Elaine sentou-se na poltrona ao lado da cama e tocou levemente a mãozinha dele. A pele estava mais quente, mais saudável. A fragilidade ainda estava ali, mas havia também uma força crescente, como se o bebê soubesse, de algum modo, que o mundo ao seu redor estava lutando por ele. Eu vou te proteger, sussurrou ela. Eu prometo, mesmo que eu tenha que enfrentar o mundo inteiro. O bebê se remexeu e por um instante seus olhos se abriram. Ele não chorou, apenas olhou para ela, um olhar que parecia ter uma pureza quase sobrenatural. E pela primeira vez, Daniel ergueu a mãozinha na direção dela, tocando seu rosto. Elaine não conteve as lágrimas. Era ali, naquele gesto simples e inocente, que todo o amor ganhava forma. Horas depois, o clima na mansão mudou completamente. Advogados entravam e saíam, seguranças reforçavam a propriedade e funcionários sussurravam pelos corredores. A tentativa do pai biológico de conquistar a guarda emergencial havia sido marcada para uma audiência rápida. Henrique apareceu na porta do quarto com um semblante sério. Elaine, precisamos conversar. Ela o seguiu até o escritório onde tudo começou, o mesmo onde ela lera a carta do Dr. Augusto pela primeira vez. Henrique fechou a porta com cuidado. A situação é mais grave do que pensávamos, disse ele. O pai biológico não quer apenas a guarda. Ele quer anular o testamento inteiro. Elaine levou a mão ao peito. Por quê? Ele nunca se importou com Daniel. Nunca. Henrique abriu um documento. Ele está alegando que seu pai, o Dr. Augusto, assinou influenciado por remédios fortes próximos da morte e que não tinha plena capacidade mental. Infelizmente, isso pode convencer alguns juízes. Isso é uma mentira, exclamou Elaine. Augusto estava perfeitamente lúcido quando escreveu aquela carta. Você mesmo me mostrou as assinaturas, os documentos. Eu sei, respondeu Henrique, respirando fundo. Mas ele está usando brechas legais. E o pior de tudo, ele está afirmando que arrependimento e vínculo genético pesam mais do que abandono anterior. Elaine sentiu o mundo rodar. Era como se uma guerra injusta estivesse sendo travada, e o bebê era o campo de batalha.
O que eu posso fazer? Perguntou ela, tentando manter a calma. Henrique a encarou profundamente. Você é a única pessoa que pode salvar essa criança. Elaine franziu o senho. Como? O testamento de Augusto te reconhece como figura essencial na vida de Daniel. Ele deixou por escrito que você deveria fazer parte das decisões do bebê. Isso dá a você não só voz jurídica, mas poder emocional perante o juiz. Henrique respirou fundo. Em outras palavras, você é a única que pode provar que Daniel está seguro aqui, que ele tem amor, que ele tem cuidado. Elaine ficou imóvel por alguns segundos, absorvendo a responsabilidade colossal que acabara de cair sobre seus ombros. Depois, ergueu o rosto e havia uma determinação nova nos olhos dela. Então eu vou lutar. Pelo Daniel. Por tudo o que ele já sofreu. Eu vou lutar até o fim. No dia da audiência, a sala do tribunal estava lotada. Jornalistas, curiosos, advogados, funcionários da mansão, todos aguardavam ansiosos. O caso já havia ganhado manchetes locais. Bebê herdeiro envolvido em disputa judicial. Pai biológico tenta recuperar guarda para acessar fortuna. Criança doente vira centro de polêmica familiar. Mas para Elaine, nada disso importava. Ela só conseguia pensar no bebê. O pai biológico também estava lá, ainda com a mesma expressão desesperada e ambiciosa, mas agora tentava parecer arrependido. Tinha o olhar cabisbaixo e as mãos trêmulas, fingindo fragilidade emocional. A juíza entrou, uma mulher séria, experiente, conhecida por seguir rigorosamente a lei. Henrique apresentou os documentos do testamento, provas do abandono, histórico médico do bebê, registros da chegada ao orfanato. Tudo impecavelmente organizado. O pai biológico, por sua vez, apresentou uma narrativa melodramática sobre arrependimento e sobre não ter tido maturidade na época, mas algo nos olhos dele sempre traía sua real intenção. O momento mais esperado, porém, foi quando a juíza pediu para ouvir Elaine. Ela se levantou. Os passos até o centro da sala pareciam ecoar. Ela respirou fundo e começou. Meritíssima, eu não sou mãe de sangue do Daniel e nunca pretendi ocupar o lugar de ninguém. O que eu fiz foi simples. Eu o acolhi quando ele não tinha ninguém. Eu o segurei quando ele estava com febre. Eu passei noites em claro ao lado dele. Eu fiz o que qualquer ser humano faria ao ver um bebê indefeso, abandonado na porta de um orfanato. Elaine sentiu os olhos marejando. Daniel não foi deixado em minhas mãos por acidente. Ele foi deixado porque alguém desistiu dele. E eu jamais aceitarei que alguém tente reescrever isso por interesse financeiro. O pai biológico abaixou a cabeça, nervoso. Elaine continuou com voz firme e emocionada. Esse bebê não precisa de dinheiro. Ele precisa de amor, precisa de estabilidade, precisa de alguém que não o veja como um objeto valioso, mas como um ser humano frágil e precioso. Ela olhou diretamente para a juíza. Eu não estou aqui para tomar nada dele. Estou aqui para proteger o que já é dele por direito. Dignidade, segurança e um futuro. Silêncio. Um silêncio tão profundo que parecia que todos na sala estavam prendendo a respiração. A juíza ajeitou os óculos. Diretora Elaine, disse com voz suave, obrigada pelo que fez por essa criança. Então se virou para o pai biológico. Quanto ao senhor, ele engoliu seco. Suas intenções são claras e sua história inconsistente. Ela bateu o martelo. A guarda do bebê Daniel será mantida sob supervisão da mansão Albuquerque, com acompanhamento direto da diretora Elaine, conforme o último desejo do avô. O pai biológico fica proibido de ter qualquer contato com a criança. Processo encerrado. Um suspiro coletivo tomou a sala. Elaine fechou os olhos, deixando lágrimas escorrerem livremente. Henrique colocou a mão no ombro dela. Eles venceram. Ao retornar à mansão, Elaine correu direto para o quarto onde Daniel dormia. A enfermeira sorriu ao vê-la. Ele está mais forte hoje, disse. É incrível como ele reagiu ao tratamento. Elaine se aproximou do berço. Daniel abriu os olhinhos e sorriu. O primeiro sorriso completo desde que ela o encontrara. Elaine levou a mão ao rosto emocionada e sorriu de volta. Agora, meu amor, seu futuro está seguro. Henrique entrou na sala, observando a cena com um olhar suave. Ele vai crescer sabendo que foi amado desde o primeiro momento, disse. Não por quem deveria ter amado, mas por quem o destino escolheu. Elaine acariciou a cabeça do bebê. O sangue não faz uma família, o amor faz.
E naquele instante, enquanto o sol entrava pela janela iluminando Daniel com uma luz dourada, todos ali sabiam. A vida dele começava de verdade naquele momento. Não como um bebê abandonado, não como um herdeiro milionário, mas como um menino amado, protegido e destinado a reescrever sua própria história. Um futuro inteiro o aguardava. Um futuro construído não pela riqueza, mas pelo amor que o salvou desde o primeiro dia.